Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e hoje nós falaremos sobre porcentagem em gráficos. Nós vivemos em um mundo cercado de informações. Hoje em dia, tem muitas informações principalmente pela internet. Por isso, é muito importante saber interpretá-las para poder tomar as melhores decisões. Então vamos acompanhar uma notícia. Classe média encolhe na pandemia e já tem mesmo tamanho da classe baixa. O percentual de brasileiros na classe média caiu de 51% em 2020 para 47% em 2021, segundo estudo do Instituto Locomotiva. Levantamento estima que cerca de 4,9 milhões de famílias caíram para a classe baixa no último ano. Se vocês repararem, a classe média era de 51% em 2020 e passou para 47% em 2021. Isso representa uma queda percentual de 4%. Mas o que isso significa na realidade? Nessa informação, nós notamos que houve uma perda na renda das pessoas. E isso em termos percentuais. Mas percentagem não significa um valor total, uma quantidade. É uma referência. Vamos entender a definição de porcentagem ou percentagem, tanto faz. Vamos identificar as informações dessa notícia. O percentual de brasileiros na classe média em 2020 era de 51%. Isso significa que a cada 100 pessoas, ou seja, num grupo de 100 pessoas, 51 pertenciam à classe média. Aí, em 2021, houve uma queda. 47% pertenciam à classe média. Então, houve uma perda de 4 pessoas desse grupo de 100. Bom, mas se vocês lembrarem, na notícia diz que a classe média passou a ter o mesmo tamanho da classe baixa. Então, isso significa que em 2021 a classe baixa tinha 47%. Então, nesse grupo de 100 pessoas, significa que 47 pertence à classe baixa. Bom, mas tem uma outra classe, que é a classe alta. Quanto vocês acham que são os brasileiros que pertencem à classe alta em 2021? É o que ficou faltando para 100. 6%. Então, a gente vê que é uma porcentagem muito pequena em relação ao total de brasileiros. Como vocês perceberam, porcentagem não se trata de uma quantidade, mas sim de uma referência, num total de 100. Então, vamos ver formas de representar porcentagem. Dá uma olhada. 47%. Esse é o símbolo de porcentagem. Então, significa 47 entre 100. Mas podemos representar também como 47 sobre 100, que é uma fração com o denominador 100. Lembra, fração nós podemos representar como 47 divididos por 100, porque fração é divisão. Então é outra forma de representação da porcentagem. E dividindo 47 por 100, nós encontramos 0,47 ou 47 centésimos, que é a representação decimal. Viram? Existem diversas formas de representar uma porcentagem. Viram? Nós podemos representar uma porcentagem como fração, divisão e número decimal. Vamos analisar um gráfico para poder compreendê-lo agora que a gente já tem uma noção básica de porcentagem. Vem comigo. Essa notícia corresponde a uma pesquisa do IBGE. No lado esquerdo, temos as pessoas que utilizaram a internet em termos percentuais nas grandes regiões. E do lado direito, pessoas que utilizaram a internet por grupos de idade, ou seja, por faixa etária, também em termos percentuais. Então, o lado direito tem um gráfico. Mas vamos ver o que está pedindo o exercício. De acordo com essa pesquisa, em que região do Brasil as pessoas menos acessaram
a internet em 2019? Antes de responder essa pergunta, vamos identificar alguns elementos fundamentais para a compreensão de notícias nesse formato, percentuais ou em gráfico. Vamos entender. Aqui nós temos os títulos na parte superior. Então, observem que tem duas pesquisas diferentes. Nós também temos que prestar muita atenção nos números, que nesse caso são porcentagens. Outra coisa muito importante é a legenda. Reparem que a pergunta foi baseada em 2019, mas também tem uma pesquisa feita em 2018. E 2019 a gente tem que olhar o vermelho. E outra coisa muito importante é a fonte. Já ouviram falar em fake news? Existem diversas pesquisas aí que apontam resultado muito tendencioso. Então a gente tem que pesquisar bem a fonte antes de confiar nos dados. Ok? Então vamos agora responder a pergunta. Qual região as pessoas menos acessaram a internet em 2019? Então vamos focar somente no vermelho, pois 2019 está indicado pela parte vermelha na legenda. E vamos olhar somente a parte esquerda, que é onde tem essa informação, as pessoas que utilizaram a internet nas grandes regiões. Nós queremos achar a região que tem menos pessoas. Temos que olhar todos os números percentuais de vermelho e achar o menor. Já identificaram? Bom, o menor deles é 68,6. Isso está na região Nordeste. Então, nós já podemos responder a pergunta. Na região Nordeste, onde 68,6% das pessoas acessaram a internet. Então, a região que teve menos acesso em 2019. Mas o que significa esse 68,6%? Significa que aproximadamente 69 pessoas no grupo de 100 acessaram a internet. Vamos dar uma olhadinha no lado direito da pesquisa, que é a pesquisa com pessoas que utilizaram a internet por grupos de idade, em porcentagem. Grupos de idade corresponde à faixa etária. De acordo com a mesma pesquisa, qual é a faixa etária das pessoas que mais acessaram a internet em 2019? Então, repara que em 2019 a gente ainda vai ficar focado na parte vermelha. E agora a gente tem um gráfico chamado gráfico de barras. Então, vamos observar qual é a maior barra. Bom, se não tivesse os números, nós ficaríamos em dúvida entre duas. Reparem que tem duas barras com o mesmo tamanho, praticamente. É imperceptível a diferença. Mas uma corresponde a 92,7 e a outra 92,6. Então, os números vão sanar essa nossa dúvida. Quem é maior, 92,7 ou 92,6? 92,7. Então, isso corresponde à faixa etária de 20 a 24 anos. Então, já podemos responder a pergunta. Então, de acordo com essa pesquisa, a faixa etária que mais acessou a internet em 2019 é a de 20 a 24 anos, onde 92,7% das pessoas acessaram a internet. E isso significa que a cada 100 pessoas, aproximadamente 93 acessaram. Então, a maior parte das pessoas dessa idade tem acesso à internet. É isso que quer dizer a pesquisa. Nós vimos uma informação num gráfico de barras. Agora vamos analisar um outro gráfico e algumas curiosidades também. Então vamos ler uma pesquisa. Segundo dados da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. As mulheres superaram os homens em quantidade em 2019. Olhem o gráfico. Reparem que esse gráfico é um gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza. Ele é muito utilizado para comparar as grandezas. Reparem que a fatia maior corresponde
a parte esverdeada, que é das mulheres. Olhem a legenda. E a fatia menor corresponde à parte marrom, que é dos homens. Então, esse gráfico é bastante legal na hora de comparar grandezas diferentes. Então, vamos a uma pergunta. Sabendo que a população estimada do Brasil em 2019 era de 210 milhões de habitantes, qual era a quantidade de homens e de mulheres? Gente, 210 milhões é muita coisa. Então, reparem que a forma percentual é uma forma de simplificar essa quantidade. Mas vamos ver como fazer o cálculo de percentagem? Então, primeiro nós queremos saber o número de homens. Vamos responder primeiro essa pergunta. Nós precisamos calcular 48,2% de 210 milhões. Então, temos que acrescentar os zeros para ter os milhões. Então, como é que nós vamos fazer essa conta? 48,2% nós podemos reescrever como fração. 48,2 sobre 100. E olha só uma dica. Aquele D significa multiplicação. Então, a gente vai escrever vezes 210 milhões. Agora, a gente pode fazer essa conta na calculadora, tá? Lembram? Fração é divisão. Então, podemos dividir primeiro 48,2 por 100. E a gente vai achar 0,482, ou 482 milésimos. E vamos multiplicar esse valor por 210 milhões. O resultado é a quantidade exata de homens de acordo com os dados, né, dessa pesquisa. Então, fazendo essa conta, nós encontramos 101 milhões e 220 mil. Isso significa que a quantidade de homens em 2019, de acordo com essa pesquisa, era de 101 milhões e 220 mil. E para achar o número de mulheres? Vamos ver. Reparem que o número de mulheres corresponde a 51,8% da população. Então, nós não precisamos mais calcular a porcentagem, isso é uma boa notícia. Por quê? Nós já sabemos a quantidade de homens. E como nós sabemos a quantidade da população, o número de mulheres é igual ao total da população, 210 milhões, menos a quantidade de homens, 101 milhões e 220 mil, que foi calculado anteriormente. Aí ficou bem mais fácil, concordam? Fazendo essa conta, nós encontramos 108 milhões e 780 mil. Então, nós podemos dizer que a quantidade de mulheres em 2019 era de 108 milhões e 780 mil. Vamos ver como a porcentagem simplifica bastante essas informações. Olha só, nós tínhamos em 2019 101 milhões e 220 mil homens. Isso corresponde a aproximadamente 48% da população naquela época. Isso significa que no grupo de 100 pessoas, 48 eram homens. E as mulheres, 108 milhões e 780 mil, que corresponde a aproximadamente 52%. Ou seja, no grupo de 100 pessoas, aproximadamente 52 eram mulheres. Então, a porcentagem simplifica bastante essas quantidades muito grandes de pessoas. Perceberam? Então, galera, vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Uma dica: acessem essa aula no aplicativo Rieduca. Lá na aba Rieducopédia tem quizzes, 5 quizzes e um desafio para você treinar. Aguardo vocês na próxima. Até mais!